Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir à batalha de Hashirama, o Deus Shinobi, versus o Mu, do canal Família Ninshu. E bem, me sugeriram essa batalha lá no Instagram no caso, e me falaram que no caso o Hashirama ganhou. E bem, pra quem já me segue no canal principal, sabe que eu também já fiz essa batalha, e na minha opinião, o Mu venceria o Hashirama, o que é um tanto quanto polêmico. Então no vídeo de hoje eu vou reagir à batalha da Família Ninshu e ver os argumentos aqui, ver se me convence no caso que o Hashirama de fato conseguiria vencer o Mu, e ao final também darei aqui a minha opinião. Lembrando, galera, não tem verdade absoluta, eu vou dar apenas aqui a minha opinião, tá? Sem treta. Mas enfim, se você for novo, já se inscreve no canal. Se já for inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho. E sem muita enrolação, bora para esse vídeo. Hashirama venceria o Mu ou o título de Homem Nulo do segundo Tsuchikage seria um problema pro Hashirama? É isso que nós vamos ver no Simulando com a Ninshu de hoje. Hashirama é o deus Shinobi, mas isso não significa que ele vença todo mundo. Tudo depende de habilidades e counters, e será que a invisibilidade do Mu... O Nasson meio que já falou aqui no caso o que meio que resume o vídeo. O Hashirama não é invencível, tá? Tudo depende das habilidades do personagem que vai enfrentar ele. E na minha opinião, no caso, o Mu é basicamente um counter no decorrer do vídeo. Eu vou explicando melhor o porquê dessa minha opinião. Seria um problema pro Hashirama. Vamos analisar essa batalha hoje, então já vamos começar fazendo aquele resumão nas habilidades dos dois. Começando pelo Hashirama. O primeiro Hokage é tão poderoso que é conhecido como Deus Shinobi, sendo experiente em batalhas reais desde muito novo. Ele já vivia em guerra devido à época em que viveu, travando batalhas diárias contra ninguém menos que os Uchihas. Hashirama Embora não seja falado isso na obra, como o Mu era basicamente da mesma época do Hashirama, então faz sentido que ele também tenha crescido no caso em batalhas, em guerras, porque afinal de contas eles tinham basicamente ali, digamos, a mesma idade, porque eles eram meio que da mesma geração, então faz sentido que ele também tenha crescido aí no meio dessa treta. Tem uma reserva de chakra gigantesca, a ponto de falar que o Naruto com metade do Kurama tem quase tanto chakra quanto ele. Esse Hashirama é roubado, tá? E o mais interessante dessa fala aqui, no caso do Hashirama, é que nesse momento específico, não tinha só chakra da Kurama aqui. Tinha chakra do Minato, tinha chakra do Naruto, tinha chakra da Kurama do Naruto e tinha chakra, no caso, da Kurama do Minato, tá? Tava meio que uma mistura ali dos quatro personagens pra dispersar o chakra pra Aliança Shinobi. E ainda assim o Hashirama sentiu e... ele tem muito chakra ali, né? Quase tanto quanto eu, basicamente isso. Então o cara realmente era muito brabo. Suas habilidades se baseiam no Mokuton, a liberação de madeira. Uma poderosa Kekkei Genkai que com Hashirama é criada raízes e árvores em larga escala com facilidade. E para você ter ideia, essas raízes têm o tamanho do Kurama completo, e ele pode até mesmo as controlar subconscientemente enquanto luta contra o Madara e o Kurama ao mesmo tempo. Na moral, isso aqui é muito insano. Com o Mokuton, ele pode criar clones de si mesmo, e clones ainda melhores e mais fortes que os clones das sombras. Hashirama ainda é um ninja do tipo sensor, apesar dele próprio reconhecer que não chega ao nível do sensor do Tobirama. Hashirama é mestre em Shuriken Jutsu e Bukijutsu, e em Fuinjutsus também, tendo aprendido com o clã Uzumaki e sendo reconhecido como um mestre em Fuinjutsu de alto calibre pelo Kurama. Hashirama ainda se achou fraco e dominou o Senjutsu, e sim, ele é capaz de entrar no modo sábio de... Não é à toa que o cara era chamado de Deus Shinobi, né? Era muito apelão. O Hashirama é um dos ninjas mais completos que já existiu no mundo de Naruto, cara. E tudo por conta própria, sem depender de nenhum poder externo. Isso que é o mais incrível, né? Forma instantânea, elevando suas capacidades que já são elevadas para outro nível. Com isso, ele subjugou os movimentos do Jubi como se não fosse nada, algo que toda a Aliança Shinobi não conseguiu fazer juntos. Agora vamos às habilidades do Mu. O segundo Tsuchikage carrega o título de Homem Nulo e graças à sua técnica de liberação de água, o Mujin Meisai, com ela o Mu se camufla no ambiente usando o método de refratação da luz. Basicamente, ele manipula a forma de como a luz atinge o seu corpo. E usando a técnica sensorial, o Mu é capaz de suprimir o seu chakra, se tornando indetectável. E não é o Mujin Meisai que apaga o seu chakra. Segundo o quarto databook, o Mujin Meisai apaga apenas sua imagem. Apenas a imagem dele. Como você pode ver nessa imagem aqui. O Mu apenas suprimiu seu próprio chakra para apagá-lo. O Mu é capaz de voar usando a liberação de terra, reduzindo também o seu peso a ponto de voar. Ele também é um ótimo ninja sensor. Como você pode ver nessa cena, ele foi capaz de saber quais eram as vilas que pertenciam aos chakras que ele sentia.
mostrando que tem uma ótima precisão sensorial e também é usuário do Jinton, a liberação de poeira, sendo essa uma Kekkei Tota formada por 3 liberações elementais conjuntas, e com o Jinton, o Mu desmembra qualquer matéria a nível atômico. Seu jutsu foi mostrado sendo usado em forma de disparo, reduzindo tudo que atingir a nada. Resumão concluído. Agora bora pra simulação. Os ânimos entre as vilas da Folha e Terra estavam à flor da pele. O segundo Tsuchikage se negou a acatar as exigências da Folha e ameaçou a paz entre as nações. Hashirama não teria escolhas a não ser combater o mal antes que interrompesse a paz. Mu estava frente a frente com Hashirama e, como de costume, Mu iria apagando sua imagem logo de início, levantando o voo em seguida. O Kage-sama, a Folha não vai tomar o monopólio do mundo. Seu reinado acabará aqui. Tsuchikage Dono, eu lamento que seja essa a única opção, mas qualquer um que ameace a paz que eu tanto luto em manter, eu não hesitarei em tirar do caminho. Respondia Hashirama, que logo criava 5 clones da liberação de madeira ao ver a imagem de Mu desaparecendo. Os clones de Hashirama se dispersavam para diferentes posições e em seguida juntando suas mãos em um único selo, Hashirama empregava a técnica do nascimento do mundo de árvores, emergindo várias raízes do chão que cresciam em velocidade, tomando uma grande proporção. Mu não teria como atacar vários Hashiramas ao mesmo tempo, e tudo que lhe restava seria localizar todos através do seu sensoriamento. Mu aparecia bem acima de um Hashirama, disparando um Jinton em sua direção, desintegrando seu corpo totalmente, sumindo novamente em seguida após o disparo. Eu não consigo sentir sua presença, ele faz jus à fama de homem nulo, pensava Hashirama. Mais uma vez, Mu aparecia atrás de Hashirama, que olhava rapidamente para trás. Mu então disparava novamente seu Jinton. O disparo foi rápido e sem tempo de reação, desintegrando a nível atômico. Outro clone. Cara, isso aqui é meio que, digamos, um vacilo do Nação tá simulando desse jeito. Por quê? Porque ele tá falando que no caso o Mu tá conseguindo acertar os clones do Hashirama. E a lógica do caso de fazer clones é dividir, no caso, o poder em partes iguais. Se o Mu até aqui, no caso, conseguiu desintegrar 2 clones, teoricamente o Hashirama original também não teria reação se os clones dele não tiveram, tá? Porque basicamente eles têm o mesmo poder quando eles meio que fazem a divisão pra criar os clones. Diria Mu pra si mesmo. Seu jutsu é rápido. Nesse caso, abaixo dos olhos de Hashirama, uma nova forma aparecia, com uma rápida reunião de energia natural. O modo sábio era ativado, ampliando suas capacidades a outro nível e se tornando um só com a natureza, lhe dando clareza de tudo. Mu aparecia atrás de outro Hashirama e carregava o seu Jinton para o disparo. Hashirama, formando um selo de mão, fazia as raízes criadas partir em grande velocidade na direção de Mu, que seria obrigado a interromper sua técnica e o carregamento do Jinton, desviando assim do Mokuton com grande mobilidade no ar. As investidas de Hashirama continuavam e Mu se afastava para mais alto, carregando novamente seu Jinton. As raízes partiam em sua direção, ganhando mais altitude, quando de repente o disparo aconteceu. O Jinton obliterava o Mokuton a nível atômico. Hashirama era atingido e tinha o seu corpo despedaçado ao meio, mas seu corpo tomava a cor de madeira, se revelando ser apenas mais um clone. Mu apagava sua imagem novamente ao ver que não acertou o verdadeiro e viu que deveria manter distância de Hashirama. Se aproximar seria perigoso. Mu então se deslocava pelo ar, chegando atrás de Hashirama. Sua imagem aparecia e mais uma vez ele carregava o seu Jinton. Hashirama sorria e com apenas um selo de mão, sua técnica era empregada. Mu dispararia seu Jinton, mas no último momento, um grande Tori cairia do céu com extrema velocidade. Uma velocidade tão grande que Mu não teria tempo de reagir. Bem, essa técnica de selamento não daria certo no caso do Mu, porque ele pode sentir, no caso, essa técnica. Essa técnica do Hashirama de selamento é realmente muito rápida, tá? E pode pegar muita gente, mas o Mu não é um desses personagens. Isso porque o Mu tem um dos melhores sensoriamentos e principalmente para sentir ataque chegando. Por exemplo, como a gente viu, assim que ele invoca, no caso, o Madara meio que já sai de dentro do caixão dele explodindo a tampa. E ainda assim o Mu teve, no caso, reação, ele percebeu o que ia acontecer, obviamente antes de acontecer, e desviou ali da explosão da frente do caixão do Madara. Então ele realmente é muito bom em sentir, no caso, os ataques chegando e desviar logo na sequência. Porém, não foi só aí.
No caso, ele também conseguiu desviar do ataque que o Naruto MK1 desferiu pelas costas dele. Ele estava no caso distraído com o Gaara e com o Nuke. O Naruto chegou na surdina por trás dele para acertar o Rasengan, mas ainda assim ele sentiu o Naruto chegando e desviou também no último segundo. Outro exemplo muito claro também é quando o Gaara, no caso, chega lá para tentar selar os 4 Kages. Tava, no caso, o Mizukage, o Tsushikage, que é o Mu, né? Tava também o Raikage e, no caso, o Kazekage, que é o pai do Gaara. Todos 3 foram pegos, inclusive o Raikage, que tem fama de ser extremamente rápido, e também o Kazekage, que já sabe, digamos, como o Gaara luta. Todos os 3 foram pegos. Adivinha quem que não foi pego? Exatamente, o Mu, porque mais uma vez ele sentiu o ataque chegando e desviou assim. Então achar que no caso os portões iam descer lá de cima e o Mu não ia sentir é subestimar o Mu. Não condiz no caso com o que ele mostrou no anime e no mangá. Todos os outros Kages foram surpreendidos uma hora ou outra, mas o Mu basicamente a todo momento conseguia sentir o perigo chegando, conseguia sentir o ataque chegando e desviava dele, tá? Então esse selamento aqui não daria certo no Mu. Agir e se deslocar e se fragmentar seria em vão. Seu corpo era levado ao chão, enquanto mais selos caíam sobre ele em sequência e velocidade. Tsuchikage donou, não queria que fosse assim, mas minhas crianças da vila dependem de mim. Concluía Hashirama, enquanto Mu olhava para ele, e com os selos Tori sobre ele, ele ficou incapacitado. Espero que vocês tenham curtido essa simulação. Agora vamos levantar os... A simulação realmente ficou da hora, só que a forma que o Hashirama ganha realmente seria muito improvável. Foi como eu falei, ele já mostrou no caso conseguir desviar de ataques que vieram absolutamente do nada, que no caso foi o Naruto MK1 que chegou na surdina, e no caso ele estava carregando o ataque, ainda assim sentiu o ataque do Naruto vindo nas costas e conseguiu desviar na maior tranquilidade, tá? Então tentar pegar ele de surpresa, como ele falou aqui, realmente eu não vejo isso acontecendo. Mas agora bora ver a explicação, né? Porque primeiro ele faz a simulação aqui, que ficou muito da hora, e agora ele vai explicar o porquê das coisas. Então bora prestar atenção aqui. Os fatos na análise. Galera, o Mu carrega o título de Homem Nulo, mas esse título é totalmente mal entendido por alguns. Seu Jutsu Mujin Meisai apaga sua imagem usando a refratação da luz, ou seja, ele manipula a luz que atinge o seu corpo, desviando seu percurso, e isso causa uma ilusão de ótica. E isso está no databook, como você pode ver. E a impossibilidade de ser sentido não tem nada a ver com essa técnica, como o próprio databook comprova. Suprimir o próprio chakra é um feito que muitos ninjas já mostraram na obra, como os Otsutsuki, dito serem capazes disso, e até mesmo a Karen tem essa habilidade, e até mesmo o Uho, um Anbu da novel de Shikamaru Hiden e Yoashiro En da novel de Sasuke Shinden. Não é algo tão surreal, visto que até mesmo figurantes sem habilidades mostraram ser capazes, podendo-se utilizar essa técnica para deixar seus chakras indetectáveis, até mesmo para sensores. No anime, vimos que Mu fica invisível e enquanto isso ele dispara seus Jintons contra o Noki, e sem ser localizado, destruindo tudo e até mesmo os clones de pedra de Onoki. Mas no mangá, isso aí não acontece. O que acontece é o seguinte, o Mu toda vez que usa o seu Jinton, ele desfaz sua invisibilidade. Então no anime esse momento aqui é o único que segue fielmente ao mangá. E bem, tem um porém aqui, de fato a cena do Mu acertando o Onoki invisível não aparece no mangá, mas a cena do Onoki fazendo os clones para usar no caso a mesma estratégia que ele usou no anime, também aparece no mangá, que no caso era criar clones ali para tentar confundir o Mu e aumentar a chance de não ser acertado. Basicamente a estratégia do Onoki era essa. No mangá não mostra realmente a cena em si do Mu acertando o Onoki, mas mostra o Onoki fazendo os clones para no caso, né, ter menos chance de ser acertado. E bem, logo depois corta a luta, vai para outra luta e quando volta, já tem aquela cena ali no caso do Mu aparecendo atrás do Onoki e o Gaara detectando ele. No mangá é basicamente isso. Porém, como a gente viu, os clones no mangá não estavam mais lá, assim como no anime, dando a entender que no caso o Mu também desintegrou todos eles, no caso usando o Jinton. Porque no caso o Onoki usou os clones justamente para prevenir o Jinton. E quando o mangá corta, que volta, os clones não estão mais lá. Então fica subentendido que sim, ele desintegrou todos os clones no caso, usando o Jinton, e é quando no caso o Gaara chega e ajuda ele. Não, isso não é forçação de roteiro. O motivo disso é que quando o ninja está suprimindo seu chakra, ele fica incapaz de usar qualquer outro jutsu, até mesmo se ele usar a técnica sensorial. Ele não pode deixar o seu chakra indetectável, e vemos isso quando a Karen se esconde no momento que os Anbus de Danzo estão a procurando. Outro detalhe é,
Quando um ninja sensor localizar a posição de outro ninja sensor, ele sente que foi o detectado. localizado é capaz de sentir, como também foi mostrado no arco do País do Ferro, durante a reunião dos 5 Kages. Hashirama teria problemas contra a invisibilidade do Mu, e a resposta é não. Hashirama possui o modo sábio, que o Tá, bora por partes aqui. Isso que o Nação falou é verdade, realmente. Os ninjas sensor conseguem, no caso, apagar sua presença de chakra, sua assinatura de chakra. E também, se eles usarem jutsu durante esse momento aí, como no caso ele falou ali da Kari, o outro provavelmente vai detectar ele. E também, quando o ninja sensorial geralmente é detectado, ele também sente que foi detectado, como ele mostrou ali. Tudo isso é verdade. Porém, isso é para os ninjas sensoriais comuns. O Mu está acima desses ninjas sensoriais. E o mangá deixa isso muito claro, tá? Quando o Mu, no caso, aparece na guerra, a Temari fala que, no caso, a divisão sensorial nos tinha avisado que tinha inimigos. E, no caso, o Shikamaru, que é muito inteligente, fala que provavelmente nem eles conseguem detectar essa pessoa, né? Esse inimigo que apareceu. Afinal de contas, o Kabuto estava invocando somente os melhores de todos os tempos. Então, isso aí já dá a entender que o Mu está acima em todo o sentido da galerinha aí sensorial que já apareceu. Porém, tem mais. E depois disso corta para a divisão sensorial e no caso o Onoki explica que no caso eles conseguiram de fato detectar 3 pessoas, embora fosse 4, e isso porque a 4ª pessoa deveria ser o Mu, e ele não pode ser detectado, tá? E bem, eles só conseguiram detectar no caso os 4 por causa do Gaara, que usa no caso sensoriamento por tato. Ou seja, quando alguma coisa ou pessoa entra em contato com a areia dele, ele sente no caso o contato com a pessoa e sabe a posição da pessoa, mas não é pela assinatura de chakra. Então é por isso que eles descobriram no caso a posição de 4 pessoas. Mas a divisão sensorial, que tinha todo um equipamento lá e que conseguia basicamente mapear todas as 5 vilas naquele momento ali para saber o que estava acontecendo, todas as divisões, ficar trocando informação, detectar inimigo, eles não conseguiram detectar o Mu. E o próprio Ao, que estava responsável por aquela divisão ali, ele fica impressionado, porque na cabeça dele, ninguém deveria, no caso, conseguir se esconder do sensoriamento lá da divisão sensorial, usando aquela bolha e a tecnologia que eles tinham naquele momento. E isso inclui Karen, inclui qualquer outro ninja sensorial. Ou seja, o que o Mu fez ali foi algo surpreendente, até mesmo se comparado aos outros ninjas sensoriais. Tanto que até deixou, no caso, o Ao, que era o responsável ali pela divisão sensorial, surpreso, porque fazer aquilo com a divisão sensorial naquele momento não era algo comum. Porém, tem algo além. O Nação falou aqui que, no caso, quando o ninja está suprimindo a sua presença, ele não pode usar ninjutsu, porque senão ele iria entregar a sua posição. Porém, mais uma vez, isso não se aplica ao Mu. E calma, que não é invenção, tá no mangá, tá no anime. Basicamente, quando a divisão sensorial tá tentando detectar os inimigos lá na divisão do Gaara, no campo de batalha que o Gaara tava, ele só consegue detectar 3 inimigos, que no caso é o Haikage, o Mizukage e o Kazekage. O Mu eles não conseguiram detectar em momento algum. A todo momento eles só conseguiram detectar 3 pessoas. Só souberam que tinha o Mu por causa que o Gaara lá mesmo conseguiu, no caso, visualizar ele usando a sua areia. E por que que isso é importante? Porque durante esse tempo aí que a divisão tava tentando detectar o Mu, ele, no caso, fez sim ninjutsu. Ele usou sim ninjutsu, que no caso foi para invocar os outros 3 Kages. Ele foi o primeiro a aparecer lá, no caso, pelo Kabuto. E depois ele invoca o Mizukage, o Haikage e o Kazekage. Obviamente, o jutsu de invocação é um ninjutsu, mas mesmo usando ninjutsu, em nenhum momento a divisão sensorial conseguiu detectar a presença dele, tá? Então, essa história de que ninja sensorial não pode usar ninjutsu e vai ser detectado, realmente é verdade para a maioria dos ninjas sensores. Mas isso não se aplica ao Mu por feitos mostrados, porque ele estava indetectável, continuou indetectável e usou ninjutsu durante esse período e ninguém percebeu nada, tá? Só perceberam, no caso, a aparição das 3 pessoas que ele invocou, mas ele em si, a todo momento, continuou indetectável. não só com a natureza. Esse sensorial é dito permitir o usuário sentir tudo na natureza. Naruto foi capaz de até mesmo distinguir o chakra do Jubi, dito ter o mesmo chakra do planeta. Na verdade, Naruto só sentiu o chakra do Jubi justamente porque o chakra do Jubi, a base do poder do Jubi, é a energia da natureza. Então, o modo sábio era específico para isso. Tanto que ele estava, no caso, no MK1, não conseguia sentir nada, né? Porque, basicamente, a energia do Jubi era da natureza. E aí o Kurama fala, ó, tu não consegue sentir nesse modo aí. Mas se tu tentar no modo sábio, vai ser diferente. Porque o modo sábio, o foco realmente é sentir energia natural. E aí, como o Jubi é basicamente um amontoado, um aglomerado de energia natural, fica extremamente fácil sentir, no caso, o Jubi com o modo sábio. E ele foi capaz de distinguir apesar disso. Usando também o modo sábio, Naruto conseguiu localizar o Boruto e o Koji, e sim, o Koji estava com seu chakra indetectável.
visto que nem mesmo o centro sensorial de Konoha conseguiu localizar a presença de Koji. Bem, isso não faz muito sentido falar que o Koji estava indetectável. Além disso, se for seguir essa lógica de que o centro sensorial de Konoha não conseguia sentir o Koji e por isso, no caso, ele estava com a presença apagada, não faz nenhum sentido, porque o próprio Boruto estava indo para onde o Koji estava, no caso, com a presença dele visível, no caso, perceptível. Inclusive, ele fez isso de propósito para a galerinha conseguir detectar ele e ainda assim, a divisão sensorial não conseguiu detectar ele. Quem conseguiu detectar, no caso, foi o Naruto. Então esse argumento que no caso o Koji estava com a presença apagada porque a divisão sensorial não conseguiu sentir ele, não dá certo porque eles também não conseguiram sentir o Boruto e o Boruto estava assim, no caso, com a presença dele perceptível para no caso eles conseguirem identificar ele e mandar reforços. Mas o Naruto sim, usando o sensoriamento do modo sábio e o Koji estando a dezenas de quilômetros de distância do Naruto, mesmo assim ele não passou despercebido. Os Otsutsukis mostraram ter uma técnica de supressão de chakra muito superior. A Ida fala que é algo natural dos Otsutsukis e eles conseguem usar as técnicas enquanto se mantêm indetectáveis, fugindo à regra do Jutsu Ninja, e ainda assim, o sensorial do modo sábio foi capaz de sentir a localização com precisão. Isso não é uma habilidade apenas do modo. Bem, ele sentiu, no caso, a presença do Boruto, que estava perceptível, e mais uma vez a presença do Koji, que também estava perceptível. E bem, isso não é exclusivo dos outros Otsutsuki, porque como eu mostrei, o Mu ficou imperceptível a todo momento e conseguiu usar ninjutsu e ninguém percebeu a presença dele. Então, por feitos mostrado, o Mu consegue sim ficar imperceptível e ainda assim usar ninjutsus. Sábio do Naruto é uma consequência de quem domina o Senjutsu, que é a energia natural. Todo usuário do modo sábio se torna um com a natureza, podendo sentir tudo à sua volta em um raio mínimo do tamanho de Konoha, visto que Naruto, recém-dominando o Senjutsu, conseguiu esse alcance logo de cara. Madara, usando o Senjutsu do Hashirama, conseguiu lutar até mesmo contra o Sasuke, que possui o Shoko Tomoi, e contra o Naruto ao mesmo tempo, e isso sem os olhos, sentindo tudo à sua volta e com sensoriamento do modo. Claro, mas essa comparação não faz nenhum sentido. Isso porque o Naruto lá em Konoha, realmente ele conseguia sentir a presença da galera que estava ali próxima dele. Mas se ele conseguisse sentir tudo, absolutamente tudo, como o Nação falou, ele teria achado logo de cara o Nagato, coisa que não aconteceu. Ele teve que, no caso, se perfurar para sentir diretamente o chakra do Nagato e, no caso, conseguir rastrear o chakra do Nagato a partir disso. Então, o modo sábio não é absoluto, tá? Esse exemplo aqui, no caso do Madara versus o Sasuke, também não faz nenhum sentido, porque sim, mostra que o modo sábio é muito bom, porque afinal o Madara estava sem os olhos, mas o Sasuke não é ninja sensorial, ele não estava apagando o chakra dele, então o chakra dele estava totalmente visível, era um alerta normal. Então era muito simples pro Madara desviar, porque enfim, para ele era muito perceptível a presença do Sasuke, porque ele não estava ocultando. Outra coisa também, lá no arco do Shin, o cara que tem vários olhos em Boruto, o Naruto tenta detectar a presença da Sakura e do Shin, e mais uma vez ele não consegue. Isso porque o modo sábio é sim muito poderoso, mas ele não é absoluto, galerinha. Então essa história aí que o modo sábio consegue sentir tudo, não cola, tá? Ele tem sim suas limitações, como qualquer técnica. Modo sábio do Hashirama. Isso comprova que sim, as habilidades sensoriais do modo sábio do Hashirama são como as de qualquer outro. Aquilo que Madara fez, o Hashirama faria ainda melhor. O Mu apaga sua imagem. Sim, isso é verdade. O que o Madara fez com o Senjutsu, o Hashirama faria ainda melhor. Porém, em nenhum momento o Madara, no caso, detectou alguém que estava indetectável, né? Então, querer falar que o Hashirama faria isso por meio do Madara não cola, porque o próprio Madara não fez isso, entendeu? Mas seu corpo físico continua presente, e só isso já é o bastante para o sensorial do modo sábio ser capaz de sentir sua localização e... Não funciona assim. O modo sábio não sente a presença dos personagens por tato. Quem faz essa detecção por tato é o Gaara, no caso, espalhando a areia. O modo sábio sente a presença da galerinha por meio do chakra, por meio da assinatura do chakra. Ele sente o chakra da pessoa, ou sente o chakra do inimigo que seja, e é por esse meio que ele, no caso, sabe a presença das pessoas. Então, querer falar que ele vai conseguir detectar o Mu simplesmente pela presença física, corpórea dele, não faz sentido, tá? A não ser que use um sensoriamento do estilo do Gaara, que no caso usa o tato para conseguir identificar os inimigos, coisa que nem o Naruto nem o Hashirama mostraram conseguir fazer, porque o modo sábio identifica as pessoas pelo chakra, e o chakra do Mu consegue ficar imperceptível mesmo quando ele usa ninjutsu, como eu mostrei. Isso com precisão. Ah, mas eu não acredito que isso aí seja possível não, viu? Eu discordo. Beleza, mas é um fato de que quando o Mu vai utilizar o seu Jinton, ele aparece, e nisso ele fica detectável.
O próprio Madara, usando o fragmento do que realmente era o modo sábio do Hashirama, ele conseguia desviar de ataques extremamente velozes, como por exemplo o Tobirama usando o Hiraishingiri e um ponto cego do Madara. Mesmo assim, ele não foi capaz de atingir o Uchiha. Você acha mesmo que à distância e tentando usar o seu Jinton, o Mu possui mais velocidade que o Hiraishin do Tobirama? O Mu, obviamente, não possui mais velocidade que o Hiraishin do Tobirama, porque o Hiraishin é teletransporte e é basicamente instantâneo. Mas ele pode sim ter mais velocidade do que, no caso, Tobirama corporalmente atacando o Madara. Porque sim, o Tobirama chegar ali nas costas ali do Madara, basicamente ele usou o Hiraishin, teletransporte. Mas a partir do momento que ele tá nas costas do Madara, ele tá por conta própria, de acordo com a própria velocidade. Se ele for mais lento, no caso que o Madara, ele vai errar o ataque, como de fato aconteceu. Não é de fato a velocidade do Hiraishin que tá valendo ali, é a velocidade corporal do próprio Tobirama, tá? Eu duvido muito, o que torna o feito do Hashirama sentir e desviar e ainda contra-atacar, algo muito normal para alguém do seu patamar. Isso não cola porque, como a gente viu lá com o Onoki, ele conseguiu, no caso, usar o Jinton, ele fez um raio de Jinton, no caso ele deu 360 graus, ele meio que dá uma volta assim no meio do Mokuton e destrói todo o Mokuton à sua volta. Então mesmo que no caso o Hashirama consiga reagir corporalmente, desviar, tipo, o Mu atacou diretamente aqui no Hashirama, tipo, eu sou o Hashirama, o Mu atacou na minha direção. Hashirama pulou pro lado, o Jinton passou direto. O que vai acontecer? O Mu só precisa, no caso, direcionar um pouco pro lado o Jinton, que vai acertar, no caso, o Hashirama. Assim, no caso, como o Onoki fez para destruir lá o Mokuton, onde ele basicamente dá 360 graus, dá uma volta assim completa lá no Mokuton, e, no caso, consegue destruir todo o Mokuton que estava cercando ele. Então, quando o Mu usa o Jinton, ele não fica estagnado, paradão lá, no caso, sem conseguir se movimentar. Ele pode, no caso, se movimentar, direcionar o ataque. Então, aquele tipo de reação que o Madara fez, por exemplo, contra o Tobirama, seria inútil, porque ele pode sim desviar do ataque direto que estava cravado nele. Mas ainda assim, tudo que o Mu precisa é só direcionar um pouco o ataque pro lado, que ainda assim iria pegar o Hashirama. Ah, mas o Hashirama pode criar uma barreira de Mokuton. Legal, mas o Jinton simplesmente consegue anular, meio que rejeitar a durabilidade, a resistência dessa defesa e vai passar direto e acertar o próprio Hashirama, tá? Então essa história aí que pegar o feito do Madara pra falar que ele consegue desviar do Jinton, não cola também. Porque isso só daria certo se o Jinton fosse fixo, tipo, ele travou o alvo, atirou e não conseguia se movimentar. Mas como a gente já viu no caso ali com o Nuke, dá sim pra se movimentar quando tá usando a técnica, tanto que ele deu aquele 360 graus e acabou com todo o Mokuton. A única chance de vitória do Mu seria se o Hashirama não tivesse formas de sentir sua localização. Mas o Hashirama não tem, porque como eu já falei, ele consegue ficar invisível, o Hashirama não tem Sharingan, então não consegue ver, e ele também consegue apagar a presença dele, mesmo quando ele usa ninjutsu, como eu provei aqui. Então, mesmo com o modo sábio, ele não conseguiria, no caso, sentir a presença do Mu. E ainda assim o surpreender com seu Jinton num ponto cego. Afinal, em escala de poder e versatilidade, Hashirama é muito superior. O Jinton do Mu jamais acertaria o Hashirama, visto que Madara se deixou ser atingido. Essa história que o Madara se deixou ser atingido é o seguinte, o Madara fala isso, ele fala que deixou ser atingido, mas é porque o Madara tinha um caminho Gakidou do Rinnegan, ele podia absorver o Jinton, ele podia, digamos, anular o Jinton, não é porque ele tinha velocidade corporal para de fato desviar do ataque, tanto que ele até tenta ali desviar, se você for rever a cena, ele dá meio que um pulo para trás ali, e ainda assim o ataque pega de raspão no peito dele, então velocidade corporal para desviar do Jinton, caso ele dê aquele 360, nem o Madara nem o Hashirama teria, no caso do Madara ali no Edo Tensei, ele tinha o Rinnegan e tinha a opção de, no caso, absorver o ataque. E aí ele meio que não quis absorver o ataque, porque ele disse que queria mostrar o rosto do Hashirama e se deixou ser atingido. Agora o Hashirama tem Rinnegan? Ele tem a habilidade de absorver ninjutsu? Ele poderia, no caso, absorver o Jinton e anular o Jinton? Não, o Hashirama não tem isso daí. Então essa fala do Madara só se aplica a ele naquele momento, porque ele tinha, no caso, o Rinnegan, tá? Se fosse o Madara vivo naquela situação ali, tinha rodado. O Hashirama, a mesma coisa, galerinha. Jinton é uma arma poderosa e com toda certeza mataria o Hashirama se o atingisse. O difícil seria acertar. Mu poderia se fragmentar e dividir o seu corpo sendo pego pelo Hashirama, mas isso evita a derrota. E bem, vamos imaginar que o Mu sentiu o Tori de Hashirama que estava caindo. Ele não tendo tempo para desviar com sua velocidade corporal, ele então usasse a fragmentação de seu corpo. Mas por que ele não conseguiria desviar de um ataque que vem lá de cima? Ele, digamos, pode sentir o ataque desde o início, né? Na hora que o Hashirama usasse, ele já iria sentir o ataque. Então ele pode desviar com muita antecedência. Por que ele seria acertado por isso? Se ele, no caso, conseguiu desviar de um ataque do Naruto MK1, que veio nas costas dele a curta distância. Tipo, o Naruto tava a, sei lá, 3, 4 metros de distância dele, e ele conseguiu sentir desviar.
Então eu acho que não faz muito sentido não querer dizer que o Mu não conseguiria desviar do Dory lá, do selamento do Hashirama, que vem lá de cima, sendo que ele pode sentir o ataque desde o começo, tá? Dividido antes de ser selado, Hashirama sentiria com seu modo sábio, até porque ele já estaria em uso para localizar o Mu, e também Hashirama iria ver aquilo acontecendo. Na obra, o Mu teve sucesso porque foi lançado para longe pelo Rasengan do Naruto, o que contra o portão do grande deus do Hashirama não aconteceria. Se ele se fragmentar, Hashirama também iria ver e poderia simplesmente fazer muitos outros Tories caírem em sequência sobre o Mu, que sim, fragmentado, perderia a capacidade de usar o seu Jinton, e aí meu parceiro, as chances do Mu... O Mu se fragmentar, acho que seria a última coisa que ele iria fazer, porque se ele precisar fazer clones, ele pode fazer clone normal, né? Tipo, não vejo muita necessidade dele fazer aquilo ali. Ele só fez aquilo ali porque ou ele fazia aquilo naquele momento de se fragmentar, de se dividir, ou ele seria selado, morto, entre aspas. Então eu creio que ele só usa essa técnica aí realmente no caso que ele vê que ou ele se divide ou ele realmente vai morrer. Mas pra tentar fazer manobras no campo de batalha, ele vai usar jutsus de clones normal, né? Porque não faz sentido ele se privar do Jinton simplesmente pra fazer clones normais, né? Então, a fragmentação eu creio que seria a última coisa que ele iria fazer em uma luta, principalmente contra o Hashirama. Cairiam para zero. Os Tories caem do céu, e mesmo o Mu sendo capaz de voar, ele seria pego. E quanto mais alto ele estiver... Cara, ele só seria pego se ele não conseguisse sentir a técnica. Essa técnica é muito rápida, é sim muito efetiva, mas contra alguém que nem o Mu, que já mostrou que consegue sentir os ataques chegando, não faz sentido achar que isso daria certo. O Mu tem todo um histórico desviando de ataque e alguns no último segundo que foram feitos a curto alcance, como no caso da areia do Gaara, que foi basicamente saiu dos pés dele, e o Naruto nas costas. Não faz sentido achar que um ataque que vem lá do céu, que ele pode sentir o ataque desde o momento que ele aparece lá em cima, e ele não vai ter velocidade para desviar. Tipo, é aí contra o que a obra mostrou, porque ele tem todo um histórico desviando de ataques que vieram de distâncias menores, entendeu? Menos tempo de reação ele teria, levando ao vencedor da batalha de hoje, sendo Hashirama, o primeiro Hokage. Cara, o vídeo ficou legal, tá? Mas não me convenceu, a verdade é que não me convenceu. O argumento basicamente para falar que o Hashirama vence é o Dory, o selamento lá que ele usou, e como eu falei, o Mu tem todo um histórico desviando aqui de ataques a curta distância. Ou seja, ele tinha um espaço menor de tempo para reagir e ainda assim conseguiu desviar. Não faz sentido ele, no caso, sentir o ataque aparecendo lá em cima e ainda assim ficar esperando para ser acertado. Outra coisa, o Nação tentou explicar que o Hashirama conseguiria sentir, no caso, o Mu, mesmo ele estando, no caso, imperceptível, estando com a sua presença desativada, mas como eu mostrei, isso não é possível. Até a própria Aliança Shinobi, com toda a tecnologia daquela época, não conseguiu fazer isso, de detectar o Mu, e ainda assim eles acharam algo totalmente estranho fora da curva. Porque isso, no caso, não era normal. Então, os principais argumentos que, no caso, seria o Hashirama sentir o Mu e, no caso, conseguir selar ele com Dory, não cola, por causa dos motivos que eu expliquei. Mas isso, no caso, é só a minha opinião, galera. Não tem verdade absoluta nisso aí, porque, afinal, a luta nunca chegou a acontecer e essa é apenas a minha opinião. E, bem, se vocês concordam ou discordam, deixem aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, eu ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!